Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Sempre muito bom poder estar aqui para a gente filosofar juntos. É sempre muito bacana. Sejam todos bem-vindos. Dando aqui sua luz. Sempre muito bom. Filosofar sempre faz muito bem, né? Então, bem-vindo, minha mãe. Um beijo, minha mãe querida, te amo. Um beijo, meu padrasto Edo. Luana, meu amor, um beijo. Iris Xavier, minha querida amiga, um beijo grande. Luiz, meu irmão, um beijo. Queiroz Insta, um beijo grande também. Soraya, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Bem, hoje eu me propus a falar sobre um tema que ficou muito em voga na última semana. E como eu falo, né, gente, a filosofia ela está sempre dentro, né, obviamente, da nossa vida, da nossa realidade. Muitas pessoas podem nem se aperceber dela, mas ela vai estar lá. Pode ter certeza que a filosofia vai estar lá. E o assunto que eu quis comentar foi um assunto que me chocou no primeiro momento e que depois eu fui verificando, né, que as coisas, digamos, não eram bem assim como como a gente estava imaginando. Mas foi claro, foi um assunto que todo mundo comentou, que foi exatamente aquela questão envolvendo um senhor, na verdade bastante novo, tinha menos de 70 anos, que veio, né, a falecer, na verdade ele veio a falecer, e acabou, né, que a sobrinha que cuidava dele entrou com ele já supostamente morto dentro de uma instituição bancária para pegar o empréstimo bancário. E aí todo mundo, né, todo mundo acabou postando, esculhambando a senhora lá, o pessoal chamando de tudo que era nome, uma coisa terrível, né? Um julgamento terrível da senhora lá. E claro, tudo levava a crer que a senhora foi de uma sordidez muito grande, né? Ou seja, ah, ela teria efetivamente, mesmo com o tio morto, né, ingressado, saído de casa, ingressado e tal, até que, até que no domingo, engraçado, é um programa que eu não costumo assistir muito, mas sei lá por que acabou que estava trocando de canal e por algum motivo, já que eu quis assistir, acho que foi para ver os gols do Fantástico. E aí, logo antes dos gols, passou essa reportagem, e aliás, muito bem feita pela equipe de jornalista do Fantástico, aonde mostrou uma equidistância interessante e mostrou um outro lado que ninguém tinha visto ainda. Mostrou aonde o senhor morava, os cuidados que tinham com ele, a família, né, que ficava com ele, né, os outros irmãos que nem queriam saber dele, nem no enterro, aliás, compareceram, na verdade. Mostrou também, que mais? Mostrou que a moça, né, sofria de alguns problemas neurológicos e tal, né, algumas questões complicadas, e ouviu testemunhas, né, testemunhas dizendo que o senhor saiu vivo de casa, um motorista de Uber que ele estava vivo no carro de Uber, no motorista, enfim, algumas coisas que foram mostrando também que as coisas não eram exatamente assim como nós pensamos. Isso me levou também a refletir sobre algumas questões, né? Uma delas foi até um vídeo que eu gravei, que vai ser lançado em breve, aqui no canal, né, do Hipoajuda Educacional, que foi versando sobre: será que somos pequenos torturadores ou torturadores inofensivos? Né? Ou seja, a ideia de que
achamos que postar essa coisinha falando mal de A, B ou C é uma coisa tão pequena, uma coisa que talvez não faça mal a ninguém, mas obviamente as pessoas indo replicando, se torna, obviamente, uma coisa muito grande, né? Será que somos esses pequenos torturadores e agora ainda mais catapultados que fomos pelas redes sociais e pela possibilidade de falarmos qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sem precisarmos ter grande preocupação se aquilo que estamos a falar é ou não é a verdade? Essa é uma grande questão. Ah, as redes sociais acabaram por dar essa possibilidade para todos, para que todos possam falar sobre qualquer assunto. E às vezes uma coisa muito pequenininha pode ganhar uma repercussão muito grande, né? E uma característica a qual eu lamento bastante, né, do povo brasileiro é uma crueldade nas redes sociais que nós não vemos tão forte em outros povos. O brasileiro ele é extremamente agressivo nas redes sociais. Quando ele discorda do teu pensamento, ao invés de ele querer discutir em alto nível, na é verdade, ele opta por lançar-se à violência verborrágica, a fazer ameaças, a ofender, a querer humilhar, a querer diminuir a pessoa. É uma característica do brasileiro nas redes sociais. E uma característica ruim, uma característica triste, né, que não é efetivamente algo muito bacana. Tem para mim um pensamento do bispo anglicano Desmond Tutu, onde ele dizia que o pai dele falava que sempre que ele precisasse gritar para fazer-se ouvir, era porque ele deveria melhorar os seus argumentos, né? Então isso para mim é muito forte. Eu tento sempre discutir em termos de argumentação e não diminuindo o ex-adverso, né? O outro que está a discutir sobre o mesmo assunto, mas que tenha uma outra posição que não a minha, etc. Né? Então, acho que é importante essa questão. Isso envolve diversos elementos, né, de filosofia política, de ética. Por exemplo, em termos de filosofia política, a democracia ela nasce em Atenas justamente para substituir a ideia da lei do mais forte. Ou seja, vence não mais quem é o mais forte numa discussão, em termos de força física, mas vence quem tem os melhores argumentos. Isso é algo acho, muito importante em termos da democracia. Logo, é o auge, né, da oratória e da retórica, a importância disso. E nós parece que nós estamos perdendo um pouco uh, isso nos últimos tempos. A oratória, a retórica, a capacidade de formular bons argumentos, cada vez mais está cedendo espaço para quê? Para a violência, para o xingamento, para as ofensas que humilham. A Maristela chegou, YouTube, Maristela, também chegando a Lidiano, Ivan, Regina, pessoal que está no YouTube, aqui o Mauro, a Luzia, a Nilce e a Maria Salles também, pessoal, já aqui já no Instagram. É verdade, Marcelo, o brasileiro parece que tem uma dificuldade no debate. Não é? Nós temos essa grande dificuldade. Parece que o brasileiro enxerga o debatedor, aquele que vai debater com ele, né, como um inimigo. E não como simplesmente alguém que vai divergir do seu ponto de vista. Isso eu acho que é muito importante a gente refletir. Quem diverge da gente não é necessariamente o nosso inimigo. Ou melhor, quase nunca será. Simplesmente ele pensa um pouco diferente. E aí é onde vem o quê? A retórica, a oratória, a filosofia, né? Ou seja, a capacidade de formular um pensamento, um argumento válido, não é verdade? Tem um grande filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, que vai trabalhar muito com a questão da democracia participativa, ou seja, para que uma democracia funcione nos tempos atuais, todos devem ter direito à voz. Mas, obviamente, que ele parte do pressuposto de que todos vão ter direito à voz e vão saber argumentar. E o que nós estamos vendo nos tempos atuais, infelizmente, é diferente. Todos estão com direito à voz, muito em razão das redes sociais.
mas isso não significou que o brasileiro conseguiria melhorar os seus argumentos. Pelo contrário, acho que piorou. Acho que hoje os argumentos são mais violentos do que racionais. Isso, obviamente, sempre será muito ruim. E aí eu volto ao caso, que é o objeto de discussão. O que essa senhora foi enxovalhada na semana foi uma coisa horrorosa. Essa senhora do tio Paulo, né? Acho que era o nome do senhor. O que ela recebeu de xingamento, tudo na rede social, foi uma barbaridade, né? Desde do X, do Twitter, até Instagram, até Facebook, LinkedIn e outros. E, na verdade, nunca ninguém se preocupou em ver o outro lado. Gente, isso é uma coisa que é muito relevante. Cuidado. Tudo, absolutamente tudo, tem outro lado. Tudo é relativo. Nada é absoluto. A Nietzsche nos deu essa contribuição. A própria questão de verdade, mentira, bem e mal, bonito e feio, tudo pode ser relativizado. Percebe? A verdade não é algo tão universal como Platão imaginou, como Kant defendeu, e a gente vai percebendo que as coisas não são assim tão universais. São muito mais localizadas, regionalizadas, e às vezes nós temos que ter todo cuidado para não cair na esparrela de simplesmente bater no peito, achar que nós estamos com a verdade. Não, vamos escutar a outra parte. Não é à toa que o direito, né, especialmente da Grécia, talvez um pouco também no Egito, mas especialmente a Grécia e no auge, claro, Roma, vai dar uma relevância sempre muito grande para quem? Para aquele que está sendo acusado. O acusado precisa ser ouvido. E mais, tem que lhe ser dado todo o direito de defesa inerente, né, ao caso. Precisamos escutá-lo com atenção, com devido respeito, para saber se realmente é aquilo que nós imaginamos. Por quê? Porque nós temos uma tendência, e o direito também, muitas das vezes, de fazer recortes. Fazemos um recorte do acontecimento e julgamos apenas esse recorte. E julgamos a pessoa, né? Não é o recorte em si, mas julgamos a pessoa por causa desse recorte. E claro, a pessoa ela é muito mais do que um simples recorte. Todos nós somos mais, somos frutos de uma historicidade. Portanto, temos que ver com toda atenção. E essa reportagem mexeu muito comigo, porque eu vi o outro lado. Né? Eu mesmo não postei nada, não costumo postar assim criticando, mas me chocou, né? Falei, caramba, essa senhora fez isso com um senhor já moribundo e tal. E aí nós fomos vendo outras questões, toda uma questão psicológica de uma negação da morte. Então, ou seja, a gente vai vendo que as coisas não são exatamente como nós imaginávamos. Isso não quer dizer que ela não tenha errado, né? Por favor. Não é uma defesa inocentando-a, não, nada disso. É apenas percebendo que as coisas não são exatamente como nós imaginávamos. Apenas isso. As coisas são um pouquinho mais complexas, ou normalmente mais complexas. Eu falo sempre isso em casa. Dificilmente uma questão é tão simples assim, e normalmente as pessoas vêm com uma explicação mostrando que a coisa é simplérrima, que é tudo muito bobo, muito simples. Fujam dessas pessoas, é difícil. É difícil. As coisas não são simples. O ser humano é extremamente complexo. Percebe? Então tomem cuidado com essas simplificações, porque normalmente vêm eivadas de erro. E justamente por isso, porque as coisas são sempre muito mais complexas. Maristela está dizendo, nada é tão óbvio, não é mesmo? Exatamente, Maristela. Nada é tão óbvio. Né? Nada é tão. Ou dificilmente algo é muito óbvio. Né? Dificilmente algo é muito óbvio. Percebe? Mas isso não quer dizer que, portanto, que não existe, mas dificilmente é algo muito óbvio, ou dificilmente uma resposta
é muito simples de ser dada. Eu acho um barato quando eu vejo pessoas dando uma receita, né, de bolo maravilhosa para acabar com os problemas de violência de violência no Brasil, ou para resolver os problemas da pobreza, relacionados à pobreza, à miséria, da fome, os problemas políticos. Eu acho um barato, né? Porque chega a ser caricato, né? As pessoas querendo realmente, acreditam realmente que as coisas são tão simples assim, quando um olhar mais acurado percebe que é o oposto, que as coisas são extremamente complexas. E a tendência, gente, é que as coisas se tornem cada vez mais complexas. Não é à toa, por exemplo, que um grande presidente norte-americano, Abraham Lincoln, hoje, com toda certeza, teria muito mais dificuldade para se tornar um personagem tão histórico e tão importante na política norte-americana, se fosse exatamente igual ao que ele era, ou seja, uma pessoa de grandes princípios, de um grande caráter, mas uma pessoa sem grandes instruções. Hoje está cada dia mais difícil. Hoje se faz necessário o quê? Um conhecimento, e quando eu digo sem instrução, não é só faculdade, né? Ter mestrado, doutoramento, não é nada disso só não, mas uma visão mais macro do mundo, conhecimentos de outras áreas, cada vez mais as áreas se comunicam, na verdade, as áreas se comunicam. Então, por exemplo, é difícil hoje você ser. E eu digo que esse é um problema que o antigo presidente brasileiro tinha, o presidente Jair Bolsonaro, e o atual presidente também tem, o presidente Lula, que é justamente não ter uma visão tão, uh, mais completa, mais sofisticada. Né? Ou seja, não se deve exigir que o presidente da República saiba tudo de tudo, mas ele precisa ter razoáveis conhecimentos de política, de direito, de economia, de saúde pública. Percebe? Ele tem que ter determinados conhecimentos para buscar os especialistas e montar efetivamente o seu gabinete, né? o seu gabinete ministerial. Isso é essencial, na verdade. Então, acho que o Brasil, tanto o presidente Bolsonaro como o presidente Lula, falta um pouco mais de uma visão que, se essa visão funcionava 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje, cada vez mais, fica difícil. Por quê? Porque o mundo está muito complexo, as coisas estão muito mais complicadas, são muito mais informações nas redes sociais, na internet. Então, não dá mais para você contar uma história bacana, inventar dados, inventar números, porque as pessoas têm essas informações num toque de telefone. Então, as coisas se tornaram mais difíceis, né? A Luana dizendo: de fato, desde o início, a história parecia incompleta, mas pressa em fazer a notícia correr foi tamanha que apenas parte foi mostrada, e daí os julgamentos sem direito ao contraditório e ampla defesa. Foi exatamente. A moça foi julgada, condenada e quase que aplicada a pena de uma forma imediata. Foi isso que aconteceu. Ninguém procurou em nenhum momento escutar a família. O único pênalti que chegou até mim foi essa reportagem do Fantástico, que, repito, foi um rapaz que fez, um repórter antigo da Globo, esqueci o nome dele. Muito bem feita, aliás, a reportagem. Né? Ele conseguiu não uma neutralidade que é impossível, mas uma imparcialidade bem interessante. Parabéns a ele, me foge o nome, no nome dele, infelizmente, porque ele merecia ter o nome, se alguém souber, fale, que ele merecia ter o nome lembrado pela capacidade, não é verdade? Maristela botou: adoro ele, sinto profunda empatia por ele. Desculpa, mas por quem? Só para saber. Depois escreva para gente. A Iris aqui no Instagram: a multidisciplinariedade, o pensamento diversificado para se respaldar no que fala. Por isso as pessoas se economizam percebendo apenas o óbvio. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque são pessoas que não têm leitura. Infelizmente, cada vez mais o brasileiro vem lendo menos. Isso é ruim. E repito sempre, é legal você, primeiro, ler o pensamento dissonante do seu. Então, se você é um conservador, leia o pensamento progressista. Se você é progressista, leia o conservador. É importante você ter
ver como o outro pensa também. Isso eu acho que é muito relevante, é muito importante. Ler um pouquinho, você não precisa ser especialista de nada, né? A não ser na sua área, mas entender um pouquinho aqui de economia, entender um pouquinho ali de política, saber mais ou menos como as coisas funcionam, ler um artigo mais simples que fale, por exemplo, sobre física quântica, sobre tecnologia. A gente tem uma máquina magnífica na nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Então, vamos usar, né, o cérebro para isso, né? Vamos usá-lo para adquirir ainda mais informações. Né? O cérebro dá conta, ele pode ser alimentado, vamos alimentar, né, o nosso cérebro. Não precisamos ter é, é, esse medo. Né? Maristela falando da Abraham Lincoln, né? Eu também adoro Abraham Lincoln. Né? Até hoje, pelo menos não sou pesquisador, é, é, não faço historiografia sobre nunca fiz, né, sobre Abraham Lincoln. Já li uma outra coisa dele, né? Mas o curioso do Abraham Lincoln é a única coisa que eu já li que poderia desabonar o Abraham Lincoln em termos de corrupção foi que ele comprou, fez uma espécie de mensalão, digamos assim, eh, os votos dos parlamentares norte-americanos para conseguir fazer a abolição da escravidão. É claro que os fins não podem justificar os meios, então, claro, foi um ato errado, não dá para dizer que foi um ato certo, mas pelo menos foi com uma excepcional intenção de fazer justiça por algo que absolutamente envergonha a humanidade, termos ainda escravidão, chegando até perto quase do século XXI, ainda tinha país com a Mauritânia, né, um dos últimos a abolir a escravidão, enfim, Brasil, né, pouco mais de 100 anos. Então, ele acabou tendo que fazer uma coisa que ele sabia que era errada, eticamente errada, mas quando a gente compara as coisas que os outros fizeram, isso daí passa quase a ser certo. Né? Sim, ele tinha um lado místico muito interessante, né? A situação exigiu, vai dizer a Maristela. Infelizmente. Mas, então, quando a gente compara com os outros, não é à toa que até hoje Abraham Lincoln é colocado quase que num pedestal, e talvez junto com George Washington, um ou outro, são os 3 a 5 maiores e mais relevantes presidentes dos Estados Unidos da América. Né? Aí eles dizendo, exato, ler pensamento não é sobrenatural, mas deveria ser o nosso natural, ter uma leitura rica e diversa. Pois é legal, né, ver os pensamentos contrários, até porque, eu repito sempre, não existe, por óbvio, não existe uma, como eu falo sempre, uma verdade absoluta. Então, vamos tentar nos abrir ao novo, né? Nos abrir ao outro, a escutar o que o outro quer dizer. Isso não quer dizer que a gente vai precisar mudar a nossa posição. Mas às vezes algum detalhezinho, não, Rio me vai dizer muito isso. Às vezes um detalhezinho pode não mudar a nossa opinião toda, mas você reformula uma ou outra coisa. Então, escutar o outro é sempre muito importante, e especialmente para não tomar decisões apressadas e não praticar a injustiça, né, que eu acho que é a coisa mais dolorosa que pode existir. Tanto que a injustiça é algo tão forte, tão doloroso, que os gregos, né, tinham um mito para ilustrar essa preocupação, que era o mito de Orestes, né, que matou sua mãe e o amante da mãe, por ela ter assassinado seu pai Agamenon. E ele vai ser julgado, né? As Irinhas fizeram o papel do Ministério Público, acusando ele de matricídio, não sei o quê, piriri pororó. Quem fez a defesa de Orestes foi o deus Apolo, e a deusa Atena presidindo o julgamento com os jurados, né? Os seres humanos que eram jurados. E o curioso é que empatou. Metade achava que Orestes era culpado, metade achava que ele deveria ser inocentado pela questão da mãe ter assassinado o primeiro pai. E aí foi a deusa Atena dar o veredito final. E o veredito foi qual? Indúbio, que depois os romanos vão cunhar essa expressão, indúbio pro réu. Se o tribunal, né, se os jurados estão com dúvida,
o mais sensato é absolver o réu. Por quê? Porque o medo, né, de se fazer injustiça sempre vai ser muito grande. Mas, repito, isso não é uma defesa dessa senhora. Não sei, né, o processo vai se desenrolar. Mas na própria reportagem, eu via a posição do delegado, que eu não sei também o nome, uma posição tão feroz, uma posição tão violenta, sabe? Uma posição de que ele não, na verdade, o que parecia, ele não estava procurando solucionar o caso. Ao que parecia, ele estava procurando vestígios, pistas para condenar a senhora. Isso não é legal. Isso realmente não é legal. A função do delegado, a função do Ministério Público, muitas vezes são confundidas como função de quem acusa, quando na verdade não, o delegado investiga. E o Ministério Público tem que fazer, ele tem que ser o quê? Acima de tudo, ele é um fiscal da lei, o custos lege, ou seja, ele tem que lutar para que a lei seja bem empregada, seja bem aplicada. Essa é a função dele, percebe? Essa é a função dele. Mas nós não vemos isso normalmente. Há uma confusão entre as posturas e acaba, muitas vezes, os delegados e membros do Ministério Público atuando como, na verdade, fossem acusadores mor num processo de Santa Inquisição. O que, obviamente, é uma pena, porque, repito, não é essa a função que se espera de nenhum dos dois. A Maristela, o que dificulta a visão clara dos eventos é que somos movidos o tempo todo pelo emocional. Temos imensa dificuldade, me incluo, em racionalizar os eventos. Nossas emoções anulam a nossa racionalidade. Maristela, você foi cirúrgica agora. Cirúrgica. Só tem um detalhe, só uma questão para completar o que você disse. Apesar de nós sermos basicamente emoção e sentimento, nós acreditamos, nós mentimos para nós mesmos que nós somos realmente racionais, quando a maioria das nossas decisões não são racionais, e a neurociência já comprovou isso. Às vezes, até o nosso próprio cérebro nos engana. Quando a gente vai escolher um produto no mercado, e escolhemos o produto A ao invés do B, achando que é o melhor produto, quando na verdade tem diversas outras informações emotivas, emocionais, sentimentais, que nos fizeram fazer a escolha daquele produto. O nosso cérebro nos engana, e a gente passa a achar que realmente a nossa decisão foi eminentemente racional. Quando, repito, na maioria das vezes, nós não agimos de forma racional. É algo muito curioso, né? Porque toda a aposta da modernidade, e continua sendo a nossa aposta enquanto projeto civilizatório, é no uso da razão. E quando vem, então, a neurociência e diz: olha, lamento informar, mas a maioria das suas decisões você não foi racional, não. Você foi qualquer outra coisa, menos racional. É chocante. E diria mais, acho que a maioria das pessoas nem está preparada para essa discussão. A maioria das pessoas não tem condições, perdão, de perceber isso. Né? Até porque Platão já dizia, a maioria das pessoas está na caverna. Né? Se antes a caverna era mais mitológica ou era mais rústica, digamos assim, hoje temos eu vi, aliás, uma figura maravilhosa. Era uma caverna no estilo platônico, né, da expressão da República, só que ela era coberta como se fosse de televisões de LED, né, com programas de computador, de televisão, redes sociais e tal, essa sendo a nova caverna platônica, da alegoria da caverna. E a maioria vive realmente nessa nova caverna, nessa caverna cibernética, nessa caverna virtual, nessa verdadeira Matrix. Né? A maioria das pessoas vive isso e não quer, né? Isso o próprio filme Matrix já mostra, né? E não quer sair de Matrix, né? Tanto que um dos maiores fenômenos disso, gente, é o quê? Propagação de fake news. Eu acho barato propagação de fake news. Né? Eu tenho até às vezes parentes, um tio querido que eu amo de paixão, que volta e me propaga umas fake news e eu falo para ele: tio, isso não pode, isso não tem como.
Mas por que, que a maioria das pessoas propaga fake news? Porque não importa para a maioria das pessoas se aquela informação é verdadeira ou falsa. Importa se eu concordo ou não com ela. Se eu concordo, é verdadeira e vão que vão. É assim que as pessoas fazem. Ninguém reflete e diz, pô, mas será que isso é real? Será que isso acontece? Às vezes a gente vê uns números e diz, pô, caramba, como é que pode? Isso não fecha a conta. Não tem como. Né? Não sei quantas milhões de pessoas com isso. Tu começa a fazer as coisas, peraí. Isso dá um quarto da população brasileira. Então, um quarto da população brasileira contraiu não sei o que, com tal doença, ou está passando fome. Não, tem alguma coisa errada nisso. Percebe? Então, mas há a propagação de mentiras. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de pensar, preguiça de raciocinar. E eu entendo também por quê? Porque pensar dá trabalho. É muito mais fácil você concordar com aquilo que você já gostou. Você é a favor do Lula? Então você propaga fake news contra o Bolsonaro. Você é a favor do Bolsonaro? Então você propaga fake news contra o Lula. Ninguém se preocupa em ver se a informação em si é verdadeira ou falsa, mas simplesmente se você concorda ou não. Se concorda, propaga. Se não concorda, deixa quieto. É muito curioso nisso. Deixa quieto entre aspas, né? Porque às vezes a pessoa ela só propaga, né? E às vezes não é nem por questão política, mas é aquela que eu falei no início, né? Ah, a dúvida, né, de se nós somos realmente torturadores, se achamos que somos torturadores inofensivos, ou seja, pequenos torturadores que não nos importamos com o que nós propagamos na grande rede. Nós queremos é ser ouvidos. Precisamos que nos ouçam. Agora, o que vamos falar, isso não é tão relevante. Na verdade, é. Né? Acho que isso deveria ser mais discutido nas universidades, nas escolas, porque às vezes você pode até estar no seu direito, obviamente, de propagar, não é crime isso, mas a pergunta é sempre aquela: o que que você ganha humilhando o outro, rebaixando o outro, ofendendo o outro? Será que vale a pena essa troca de energia tão ruim? Isso é uma coisa que a gente visualiza e muito nas redes sociais. Essa virulência, essa violência, que, na verdade, é o reflexo do que a gente vê nas ruas. Né? Essa violência. E volta e meia eu passo por algumas coisas assim, coisas simples. Né? Hoje em dia, você dá bom dia a uma pessoa, a pessoa simplesmente te ignora, né, por completo. Né? Outro dia eu estava meio de mau humor, eu dei bom dia, uma senhora me ignorou, eu falei, desculpa, eu disse bom dia. Aí ela ficou tão sem graça, oh, bom dia, me inventou uma desculpa dizendo que não tinha escutado. Normalmente eu não faço isso e faço só a minha parte, dou bom dia e tudo bem. Mas nesse dia eu estava meio de ouvido virado, acabei meio que brigando com a senhora, e a senhora reconheceu, né, e acabou pedindo desculpa e dizendo bom dia. Mas são todas essas coisas, né? Estamos num grau, né, de estresse, num grau de também de violência urbana tão grande, né, que a gente vai acaba se bestializando, né? Então é triste, né, ver essa postura, né? Precisamos se envolver cada vez mais, alteridade, empatia. O mundo precisa disso. Acho que foi a Maristela que falou até outro dia. Eu confesso, né, eu confesso que, assim como a Maristela, que eu acho que ela falou, que eu esperava que a humanidade tivesse uma outra postura pós-Covid-19. Eu acho que eu sou idiota ainda e acreditava nisso. Eu achava que. Não, obviamente, não achando que a humanidade ia virar um mar de rosas, mas eu achava que algumas pequenas posturas como essa, de dar bom dia a uma outra pessoa, iria mudar. Infelizmente, acho que ainda não foi dessa vez. Né? Não foi isso, mas ela escreveu em algum lugar, isso não me lembro, ou falou aqui, já nem me lembro. E é verdade, eu concordo. Eu também achava que a sociedade começaria um processo de mudança, mas infelizmente Maristela ainda não foi dessa vez, ainda não vai dar. Mas eu tenho esperança, vamos, quem sabe, né? Maristela está me dizendo que te entende que eh, tem dias que não dá, que também faz isso às vezes, né? De falar que disse bom dia, né? Pois é, isso é tão pequeno, né?
A Luana dizendo, no pós-pandemia parece que o mundo tinha mudado. Pois é, Luana, é verdade. Logo após, para quem acredita nisso, mas parecia que, eu acredito, a energia do planeta parece que tinha mudado. Depois de uma energia muito densa, muito pesada, de muita tristeza, doença, morte, parece que, sabe, parece quando vem aquela tempestade, devasta tudo, e depois o sol começa a brilhar e as plantas começam a voltar a crescer, os animais a sair de suas tocas e tal, bem quase que desenho animado, né? Essa era a minha sensação que eu tinha logo no pós-Covid-19. Mas isso talvez tenha durado menos de um ano e logo depois voltou essa matrix de violência, de falta de empatia, falta de alteridade. É verdade. Scaloni também falou aqui, eu também acredito, concordo. Infelizmente, os efeitos benéficos de um evento catastrófico foram deixados para lá, né? Infelizmente. Era para realmente ser uma energia de renovação. E foi, durante um curto período, mas infelizmente parece que as pessoas voltaram atrás, né, nessa postura, né? A Iris dizendo, eu achava que as pessoas seriam mais empáticas, fui muito otimista, eu também achava. Maristela, professor, eu achava realmente que melhoraria, como eu havia dito, mas você está mais positivo que eu. Eu não acredito mais que possa haver melhor em pouco tempo, vai demorar. Não, não, mas não, então, não estou tão positivo assim, não, Maristela. Eu estou com você. Eu também não estou mais acreditando numa mudança, pelo menos substancial, em curto período, nem médio. Eu acho que é algo a longo alcance. Eu sou um professor, eu sou educador, então eu não vejo saída fora da educação. Fora da educação não há salvação para um país. Né? Um país que não investe maciçamente na educação, e isso obviamente influi, isso engloba professores, material didático, escolas, hoje em dia também tecnologia, condições do aluno estar, ou melhor, chegar e estar e se manter na escola. Sem investir nessa questão e depois, claro, nas universidades, não vejo muito futuro, pelo menos não a curto e médio prazo. Mas espero estar errado. Vamos torcer para eu estar errado. Mas para mim, investimento em educação é sempre número um, número um, número um. Mas voltando, então, para encerrar, a grande questão é essa: cuidado com as nossas verdades. Né? Essa é a grande questão. Cuidado com as nossas verdades. Nem sempre as nossas verdades são realmente as verdades universais, metafísicas, perfeitas e imutáveis. Na maioria das vezes, não são. Na maioria das vezes, são verdades relativas, verdades para nós, não necessariamente para todos. Então, é importante ter esse cuidado e ter a humildade, o respeito por ver que nem sempre o que a gente acredita será o que o outro acredita, né? E a Maristela dizendo, sem dúvida, exemplo dentro de casa. Sempre, o exemplo começa dentro de casa. Concordo. E o Ivan, as pessoas não sabem mais o significado da palavra cordialidade. Não, não sabem, Ivan. Infelizmente não sabem. As pessoas cada vez mais vivem de uma forma solipsista, né? Na expressão de Sartre, a ideia de que você se basta por si mesmo. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão solipsistas. A Maristela, Jesus havia perguntado a Pilatos, o que é verdade? Logo está aí o perigo. Exatamente. O que é a verdade? Essa é uma das perguntas que, na verdade, moveu a filosofia, né? A filosofia começa buscando as verdades em termos dos fenômenos naturais, depois do elemento primordial, depois da mutabilidade ou não do ser, até chegar em Sócrates, né? Que começamos com a ideia de uma verdade, essa realmente metafísica e universal. Gente, quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer a todos pela presença. Aqui, na verdade, são pequenas gotas filosóficas para que a gente reflita, né? Como eu sempre falo aqui, não há certo ou errado, há apenas provocações para que todos aqui, nós, e eu me incluo, possamos sempre pensar e refletir em determinados assuntos e estarmos sempre de mente aberta. Eu acho que isso é sempre muito importante. Abertos ao devir e não fechados, ensimismados
em nós mesmos, solipsistas, e sim abertos a escutar o outro, escutar outros posicionamentos, tá bom? Então, quero deixar o meu beijo carinhoso, meu abraço fraterno a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. A Carla também mandou boa noite. Boa noite, Carla. Um beijo, tá? Muito obrigada pelo carinho. Obrigado a todos. E semana que vem estamos juntos novamente filosofando. Por quê? Porque filosofar faz bem. Filosofar é o alimento do espírito, é o alimento da alma. Quem ainda não nos segue lá no nosso canal do YouTube, se puder, dê essa força, nos siga no Hipojura Educacional, porque sempre será muito bem-vindo, sempre temos materiais novos, vídeos e tal. Nos siga lá também, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.